correção da aula passada, exercício de nomenclatura de hidrocarbonetos não ramificados. Dê o nome dos seguintes compostos segundo a IUPAC. Vamos lá, primeira coisa, eu preciso saber a quantidade de carbonos, o número de ligações e acrescentar o O no final. Então vamos lá. Primeiro passo, quantidade de carbonos. Tem 2 carbonos, então é et, começa com et. Ligação simples, dupla ou tripla? Simples, então é an, etan. E é um hidrocarboneto terminando com O. Então esse aqui é o meu etano. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Etano, é isso? Vamos para a próxima letra aqui. Dupliquei aqui para a gente fazer. Vamos lá. Quantos carbonos tem? 2, então é et. Perfeito. Vou apagar aqui. Et. Dupla ou tripla ou simples? Dupla ligação, tem 2 ligações. Então é en, não é? Eten. É um hidrocarboneto, eu acrescento o eteno. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui. Vamos apagar tudo. Vamos lá. Quantos carbonos tem na letra C? 2, então é et. Ligação simples, dupla ou tripla? Ligação tripla, então é in. Etin é um hidrocarboneto, termina com O. Vamos para a letra D. Quantos carbonos tem aqui? Ao todo 4. Então é met, et, prop, but. Então é but. Ligação simples, an, O. Butano. Ok? Vamos para a letra E. Veja bem, na letra E eu tenho 3 carbonos, então é prop. Ligação simples ou dupla ou tripla? Ligação dupla, não é? Então é propeno. Eu não preciso enumerar essa dupla porque ou ela está no carbono 1 ou ela está no carbono 1. Não é? Porque se tiver aqui, ela está no carbono 1. Se ela tiver aqui, eu vou começar a contar de lá no carbono 1. Então é propeno. Só vou enumerar as duplas e as triplas com mais de 3 carbonos. De 3 carbonos para baixo eu não preciso enumerar. É o caso da nossa letra F, por exemplo. Vamos para a letra F, copiando a nossa caixinha e apagando, porque é da letra E. Vamos fazer a F agora. Quantos carbonos tem? Tem 5. Então, ele é um pente, né? Veja bem, tem ligação simples ou dupla? Dupla. Só que, como eu tenho mais de 3 carbonos na cadeia, eu preciso localizar minha dupla. Qual é a numeração dessa dupla? Eu vou ter que enumerar a cadeia para saber o número da dupla. Veja bem, eu enumero a partir da extremidade mais próxima da dupla. Qual a extremidade da cadeia mais próxima da dupla? A dupla está mais à esquerda do que à direita, percebe? Se estivesse no meio, tanto faz, né? Mas aqui ela está mais à esquerda. Então, eu enumero 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3. A dupla está entre o 2 e o 3. Eu escolho sempre o menor número. Então, é pente 2 em, porque é dupla, e O porque é hidrocarboneto. Então, é pente 2-eno. Vamos para a nossa letra G. A G, pessoal, 1, 2, 3, 5 carbonos. Então, a gente nem vai precisar apagar aqui, né? Ele é um pente, porque tem 5. Ele tem dupla ou tripla? Tripla ligação está aqui. É in, não é? Só que eu preciso localizar onde está a minha tripla. A minha tripla está no carbono 1. Por quê? Porque eu vou enumerar essa cadeia da extremidade mais próxima da insaturação, que é onde tem a dupla ou a tripla. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho pente. A dupla está entre 1 e o 2, então eu vou escolher 1, que é o menor. Ino. Só lembrando que é convenção. Esses nomes não têm uma razão lógica, muitas vezes, tá? Por exemplo, o fato da dupla se chama
Isso é só questão de convenção, tá? Poderia se chamar pipoca ou jacaré, né? Tá? Não tem nada a ver. Beleza. Forcei a barra, né? Mas é por aí mesmo. Vamos lá, letra H. Vamos ver, eu tenho quantos carbonos? 3, 6, 7. Então é hept. Hept. Vamos enumerar. Eu vou enumerar a extremidade mais próxima da insaturação. Então é 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A tripla está entre o 2 e o 3. Então é hept 2 ino. Hept 2 ino. Aqui, esse aqui tem duas duplas, ele é um alcadieno, não é? Eu vou proceder com a mesma lógica. Quantos carbonos tem? 4, então ele é um but. A dupla está no carbono, veja, se eu enumerar, tanto faz da esquerda para a direita, porque as duplas estão nos mesmos lugares. Né? Então, olha só, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, dá na mesma. Então, eu vou escolher da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. Então, é but. Eu tenho dupla na posição 1 e na posição 3, porque a dupla está entre 1 e o 2 e entre o 3 e o 4. Então, eu escolho os dois números menores, 1 e 3. Né? But 1,3. Como é um alcadieno, pessoal, termina em dien, não é? Dien, O de hidrocarboneto. But 1,3 dieno. Ok? É isso aí, a nossa correção. E aí, pessoal, vamos lá para a nossa próxima aula aqui, em continuação, tá? Nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Essa é a nossa aulinha de hoje, tá? Nós estamos aqui no modo do PowerPoint sem apresentação, vai ficar aparecendo essa caixa de texto aqui, tá? Porque a gente vai usar aqui o teclado para dar o nome para os compostos orgânicos. Então, vamos lá. Para entender a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, vamos pensar um pouco naquela nomenclatura anteriormente passada, que é a nomenclatura de hidrocarbonetos simples, né? Sem ramificações. Tá? Nós nomeamos lá os metanos, pentano, alcadienos lá, e nós usamos os prefixos, né? Os infixos e os sufixos. Né? O mais importante que se lembre são os prefixos, né? Aquelas iniciais do nome. Se tiver um carbono é met, 2-et e assim por diante. O tipo de ligação eu tenho um intermediário, né? Que é um infixo aqui. Né? O infixo aqui é o meu intermediário. Tá? Se for simples é an, dupla en, dien, duas duplas e assim por diante. Tá? Então, relembrando isso aqui, a gente vai ver agora, pessoal, a nomenclatura dos alcanos, tá? Ramificados. Veja bem, nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, vamos ver dos alcanos. Nós vimos a nomenclatura dos alcanos simplesmente, pessoal, um alcano simples. Então, se o alcano tivesse 4 carbonos, você ia vir aqui, né? Ele tem 4, aí ele se ia chamar butano, não é isso? Ele ia se chamar butano. But 4, an, ligação simples, e o hidrocarboneto, butano. Só que agora nós temos um alcano ramificado, veja você. Nós temos uma ramificação, tá? Que é essa parte aqui, né? Tá vendo a setinha aí? Isso aqui é uma ramificação. Né? Vamos ler aqui. Para alcanos ramificados, devemos observar a presença de radicais ligados à cadeia principal. O que é um radical? Uma cadeia ramificada ela vai ter no mínimo 3 pontas, não é isso? Então eu tenho essa ponta aqui de cima, eu tenho essa à esquerda e tenho essa à direita. Então tem 3 pontas, é um hidrocarboneto ramificado. Tá. A cadeia principal é a cadeia de maior sequência de carbonos. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos para cima. Né? Então, essa cadeia ou essa de cima é a maior sequência
de carbonos. Então, essa é a cadeia principal. Poderia ser essa também, né? Virando para cima. Vamos colocar ela retinha aqui, marcada de vermelho, para você entender melhor. Os radicais, também chamados grupo alquila, são aqueles grupos que vêm ligados à cadeia principal. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu tiver uma cadeia, deixa eu dar um exemplo para você aqui, diferente. Tá? Vamos olhar para esse cara aqui por enquanto, só para essa figura aqui. Ó. Tá? Esse cara aqui, ele tem a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos, né? Essa cadeia aqui. E o que está fora, uma terceira ponta, é o meu radical. Tá? Vamos olhar aqui, por exemplo. Olha só. Essa cadeia aqui da letra C, dá uma olhada. A maior sequência de carbonos é essa aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a maior sequência. Porque se eu fizer assim, ó, 1, 2, 3, essa não é a maior sequência. A maior sequência é essa de linha reta. O que sobra da cadeia principal eu chamo de radical. Entendeu, pessoal? Como é que é a parada? Então, vamos voltar aqui para o nosso alcano aqui, ramificado. Tá? Então, eu sei que aquilo que está fora da cadeia principal é meu radical. E aí nós temos alguns grupos radicais aqui. Ó. Dá uma olhada. São os principais radicais, existem outros, mas aqui a gente só vai ver esses. Tá? Se eu tiver um CH3, eu vou chamar de metila. Se eu tiver 2 carbonos, etila, propila, butila, pentila. Veja, pentila, 5 carbonos aqui. Tá? Dá uma olhada. 5 carbonos, pentila. 4 carbonos, butila. Isso é convenção, são os nomes deles. Tá? Então, veja bem, um exemplozinho. Tá aqui, ó. Olha o exemplo. Eu tenho esse alcano aqui. Tá? Eu tenho esse alcano e, por enquanto, pessoal, a gente vai tirar o nome dele aqui. Tá? Como a gente vai nomear esse cara? Como é que a gente vai nomear esse cara aqui? Veja bem, como nomear a cadeia acima? Primeiro, eu vou identificar a cadeia principal e os radicais. Tá? A minha cadeia principal é essa linha aqui, né? Tá a linha vermelha aqui. Por que a minha cadeia principal? Eu pego a maior sequência de carbonos. Então é 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Então tanto faz. Eu vou colocar ela retinha para ficar mais fácil. O que sobra aqui, pessoal, fora, é o meu radical. Tá? Beleza. Encontrei a cadeia principal e os radicais. Beleza. Agora eu vou enumerar o carbono para dar ao radical o menor número possível. Funciona assim, ó. Você vai enumerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima ao radical. Por exemplo, o radical está aqui. Né? Então, você deve enumerar a cadeia, nesse caso, da esquerda para a direita. Por que isso, pessoal? Porque o meu radical está mais próximo da extremidade da esquerda. Então, veja bem, enumerando eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, contando da esquerda para a direita. Tá? E próximo passo, depois que eu enumerei a cadeia, né, é identificar a posição do radical e o nome completo da cadeia. Tá? A posição do radical era a posição 2, não é isso? Posição 2. Então, como é que vai ser esse nome, pessoal? Tá? Como é que vai ser esse nome? Esse nome, a gente vai começar a escrever ele da seguinte forma. Tá? Deu pau aqui, deixa eu voltar. Aqui. Esse nome desse composto aqui, ó, vamos começar a escrever ele da seguinte forma. Primeiro, você vai começar com o radical. Que radical que é esse? Se você olhar na tabelinha anterior, você vai ver que esse radical tem um carbono só. Ele está fora da cadeia principal. Se ele tem um carbono, o nome dele é metila. Então, você vai lá fazer o seguinte. Vai colocar a posição do radical, né? 2.
tracinho metil, de metila, tá? 2 metil, tá? Por quê? Porque na posição 2 eu tenho metil. E o próximo nome vai ser o nome da cadeia principal, pentano. Entendeu? Ele é um 2-metil-pentano. Pentano porque são 5 carbonos. E 2-metil porque na posição 2 eu tenho um metil. Tá? Isso aqui para os alcanos. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer alguns exemplos aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue, pessoal, através desse exemplo, fazer esse aqui. Ó. Por exemplo, vamos achar aqui, pessoal, a nossa cadeia principal. A nossa cadeia principal é a cadeia que tem o maior número de carbonos. Tá? Então, veja, o maior número de carbonos eu posso escolher essa do meio aqui. Né? Tem 1, 2, 3, 4. Se eu escolher essa de cima, 1, 2, 3, 4, daria na mesma coisa. Tá? Mas nós vamos escolher essa aqui, tá? Que ela está mais retinha e está mais de boa. Tá? Identifiquei os meus radicais, eu tenho 2 aqui fora da cadeia principal. Agora eu vou enumerar a cadeia de acordo com aquela sequência. Então, enumerei aqui a minha cadeia. Então, esse é o carbono 1. Esse 2 aqui não é desse carbono próximo, tá? É desse carbono aqui em cima, tá? Desse aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Por que eu enumerei dessa forma? Porque eu tenho que enumerar da extremidade mais próxima ao radical. A extremidade mais próxima ao radical é a esquerda. Então, eu começo daqui, 1, 2, 3, 4. Tá? Feito isso, dá para a gente fazer o nosso nominho aqui, né? Vamos ver como esse cara vai se chamar. Primeira coisa, vamos olhar os radicais. Eu tenho o radical metil. Eu tenho o radical metil em 2 radicais metis em uma posição. Então, eu vou fazer assim, ó. 2,2 traço dimetil. Entendeu o que eu fiz? Eu estou dizendo que na posição 2 eu tenho 2 de metil. Então, eu coloco 2, 2, indicando que tem um na posição 2, tem outro na posição 2, no 2,2, traço dimetil, a cadeia principal. Nesse caso, 4 carbonos, butano, né? Então, o nome desse cara aqui é 2,2-dimetil butano. Vamos para o nosso próximo exemplozinho aqui. Ó. Dá uma olhada nesse negócio aqui, pessoal. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica. Vamos descobrir qual é a cadeia principal. É a maior sequência. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Essa linha aqui, né? Maior sequência é essa linha. A gente vai transferir agora aqui essa marcação para cá, para facilitar para a gente. Essa é a nossa cadeia principal. Tá? Agora, vamos enumerar a nossa cadeia. Eu vou começar a partir de onde? Veja, esse cara está mais próximo do que esse, da extremidade. Eles estão iguais, né? Empatados. Aqui está no carbono 2, se contar daqui para cá. Aqui está no carbono 2, se contar daqui para cá. Tá? Então, tanto faz eu contar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, quando dá esse empate aí. Então, a gente vai pôr aqui, tá, a nossa numeração. Tá? Não vou pôr aqui em cima. Se eu colocar aqui, vamos ver. Ficou legal, galera. Não ficou ruim, não. Tá? Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, carbono 3, carbono 4. 1, 2, 3, 4. Vamos montar o nosso nome? Galera, vai ser de boa, olha só. Eu tenho esse cara aqui. Vamos ver. Na posição 2 e na posição 3, o que eu tenho? Eu tenho 2 metis, né? Um metil na 2 e um metil na 3. Então, eu vou colocar 2,3, indicando a posição 2 e 3. Eu tenho um dimetil butano, beleza? 2,3 dimetil butano. Esse aqui, 2,2 dimetil butano. A posição dele é que muda, né? Esse cara é diferente desse aqui, tá? Então, esse aí são os nossos alcanos, tá, galera? Nossos alcanos, tá? O nosso querido alceno, pessoal, eles seguem a mesma ideia do alcano. A única diferença é que ao invés de falar an, a gente vai falar en de alceno, né? Então, vejamos o que acontece aqui.
eu tenho um exemplozinho aqui, tá? De um composto que é um alceno. Aqui, primeira coisa, vou enumerar a cadeia principal. A cadeia principal fica fácil. Então, pessoal, essa é a minha cadeia principal, está aqui, tá? Na linha de vermelho, tá? Essa é a minha cadeia principal. Vou chegar um pouco para cima para ficar bacana, para vocês olharem, ó. Essa é a cadeia principal, maior sequência de carbonos. Eu não posso fazer essa aqui, né? 1, 2, 3, 4. 4 sequências. Eu tenho a maior sequência, essa é a minha principal. Depois eu vou identificar os radicais. Eu tenho o CH3 aqui, né? Eu tenho um radical só, tá? Então a gente vai fazer da mesma forma. Colocar o nome dos radicais, colocar a quantidade de carbonos relacionado ao nome. Olha como é de... Aí a gente tem que enumerar, né? A gente vai enumerar, pessoal, da extremidade mais próxima da dupla ligação quando é o alceno. Já olhamos a cadeia principal, deixa eu excluir aqui para a gente verificar direitinho. Tá vendo onde está a dupla ligação? A dupla ligação está aqui, não tá, pessoal? Então, qual extremidade é mais próxima da dupla? Essa da esquerda. Daí eu começo 1, 2, 3, 4 até o último carbono, tá? Lembra que no alcano eu começo a enumerar na extremidade mais próxima da ramificação. Como o alceno tem a dupla é que tem preferência sobre a ramificação, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é isso, pessoal? Então, eu vou começar a dar o meu nome para esse hidrocarboneto alceno. Então, vamos lá. Como é que ele vai se chamar? Eu vou começar com a mesma lógica de antes. Eu vou começar o seguinte. Vou indicar a posição do radical. Onde está o radical? Na posição 6. Então, eu ponho 6. Tracinho. Que radical que é esse? Ele é um metil. Metil. Beleza? Beleza. 6 metil. Estou indicando que o meu metil está na posição 6. A minha cadeia principal é uma cadeia de 8 carbonos. Então, vamos lá. Met, et, prop, but, ex, hept, oct. Não é isso? Quem tem 8 carbonos eu chamo de oct. Então, 6-metil-oct. Tá? Veja, quando era um alcano, a gente falava octano, né? Como é o alceno, eu vou falar 6-metil-oct. Não é isso? Só que, como a dupla pode estar em qualquer lugar da cadeia, eu vou ter que enumerar o local da dupla, assim como a gente enumerou nos exercícios anteriores. Então, é 6-metil-oct. A dupla está em que posição? Está entre o 3 e o 4, não é? Eu escolho o menor número. 3, eno. Não tem razão de ser, pessoal. Isso é convenção, tá? Então, veja, galera. 6-metil, porque o metil está na posição 6. Oct, 3, eno. Beleza? Posição 3, eu tenho a minha dupla ligação. Ok, pessoal? De boa isso aí, não é verdade? Vamos passar para alguns exemplos, tá? De alcenos. Vamos enumerar essa cadeia aqui, tá? Vamos acelerar aqui, que nosso vídeo está ficando bem grandezinho. E vamos tentar dar nome a esses alcenos aí, tá? Veja bem, esse alceno aqui, dá uma olhada nesse cara. A cadeia principal tem que conter a dupla e eu enumero a partir da extremidade mais próxima da dupla. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte sobre esse primeiro carinha aqui. Vamos dar uma olhada nele. Ela está torta aqui, não vai ter jeito da gente traçar uma linha, mas vamos pensar aqui. Ó. A cadeia principal vai incluir a dupla, então a cadeia, acompanha o mouse, pessoal. A cadeia é essa sequência aqui. Ó. Essa linha, tá? Essa aqui. O que fica de fora? Fica de fora esse cara aqui, né? Esse cara fica de fora. Então, a cadeia principal tem que ter a dupla. Eu enumero a partir da extremidade mais próxima da dupla. Então, é 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4. Então, esse cara, reescrevendo aqui, vamos lá. Na posição, esse nome aqui é do item anterior, né? Vamos usar ele para facilitar. Na posição 2, eu tenho o metil, não é? Na verdade, 2-metil, metil está aqui, tá? Metil não é um oct, né, pessoal? O oct é do exercício passado. Então, é 2-metil. Ele tem quantos carbonos, a cadeia principal? Veja, 4. Então, é um but, né? But. A dupla está em qual posição? Está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, o menor número. Então, ele é um 2-metil but 1-eno. Ok? Vamos lá para o outro hidrocarbonetozinho, esse aqui.
Vamos ver o nome dele. Vamos enumerar. A dupla está mais próxima aonde? Dessa extremidade. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui já dá para a gente colocar os numerozinhos. Tá aqui, eu colei aqui, mas ela está errada, né? A numeração é aquela que é mais próxima da dupla. Então aqui a sequência é ao contrário, né, pessoal? Então aqui no lugar do 5 é 1, porque tem que começar daqui, né? Eu colei essa sequência do exercício anterior. Então é 1, 2, 3, né? 4 e 5. Por que eu enumerei da direita para a esquerda aqui? Porque eu preciso enumerar da extremidade mais próxima da dupla ligação. Não é isso? Então vamos nomear. Veja bem, na posição 4, tá? Esse nome é do exercício anterior. Eu tenho o quê? O metil. Só que ao invés de ser but, é 5, né? Então é pente, ok? Metil, pente. 1, porque na posição 1 eu tenho uma dupla, eno. 4-metil, pente, 1-eno. Vamos para o próximo, galera. Que a gente não vai enumerar, como no anterior, por conta da formatação dele, tá? Mas vamos pensar assim, ó. Eu tenho a sequência de carbonos, preciso incluir a dupla. Então pode ser essa aqui, ó. Fazendo um barquinho aqui, né? Ou então pode ser essa aqui fazendo meio que um chapeuzinho aqui, né? Tanto faz. Vou escolher essa aqui, ó. Então, eu vou enumerar a cadeia principal da extremidade mais próxima da dupla. Então aqui é 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Então vamos ver, na posição 2, no carbono 2, eu tenho um metil, e a dupla está no meio, então está no carbono 1, 2, 3, está no carbono 2. Então é 2-metil but, porque são 4 carbonos, né, da cadeia principal. But 2-eno, porque a dupla está na posição 2. Tá? Então esse é o 2-metil but 2-eno. Tá? Pessoal, na próxima semana a gente vai ver dos alcinos, tá? E fechar o conteúdo de nomenclatura. Existem várias variações aqui e a gente não vai ver por enquanto, tá? Vamos ver o básico primeiro. Aqui nós temos os nossos exercícios para você escrever a nomenclatura dos compostos abaixo, usando as regrinhas que a gente propôs, tá ok? Abraço e até a próxima!